Olá, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é a preparação de argamassa e o levantamento das alvenarias. Além disso, vamos estimar a produtividade do seu serviço, ou seja, calcular quanto tempo você pode levar para executar seu trabalho. Preparado? Então, vamos lá! Aula 5. Preparando argamassa e erguendo alvenarias de fundação. Mas primeiro, vamos relembrar algo sobre a nossa segurança. Ô João, você já conferiu se as condições do ambiente estão corretas para a gente começar o serviço? Já conferi tudo, chefia. Item 1, positivo. Item 2, positivo. Item 3, positivo. Certo, muito bom, João. A gente faz o que pode, né? Ô João, cadê seus óculos? Proteja seus olhos, João. Você vai precisar deles para checar melhor o ambiente. Ok, capitão. Posso continuar? Pode, João, pode. Pedreiro certificado está sempre seguro na obra, usando os equipamentos que o deixam mais protegido. Veja que equipamentos são esses: capacete, luvas emborrachadas, sapato hidrofugado que não deixa a água entrar, óculos para proteger seus olhos e uma farda grossa de pedreiro que protege quem trabalha debaixo do sol. Depois de nossas dicas de segurança, chegou o momento de aprender como preparar a argamassa, sua parceira na construção de alvenarias. Pronto para conhecer mais uma receita? Vamos lá! Preparando argamassa. Usada para construir alvenarias singelas, a argamassa é uma mistura homogênea de areia lavada, cimento, cal e água, na proporção de 6 latas de areia para 1 lata de cimento e 1 lata de cal. Para se medir a quantidade de cada componente destes, usa-se geralmente como unidades de medida o peso ou o volume. Ainda complicado? Não se preocupe. Vamos conferir agora um exemplo de preparação de argamassa de assentamento para parede simples. No nosso exemplo, vamos produzir quantidade de argamassa suficiente para elevar 1 metro quadrado de uma vedação singela. Começamos com a escolha e transporte de materiais usando carrinho de mão, uma pá e uma lata de 18 litros. Dessa forma, podemos constituir a argamassa na seguinte proporção: 1 lata de cimento, ou seja, 18 litros. 6 latas de areia, dando 90 litros. E 1 lata de cal, que são 18 litros. Colocamos os materiais na caixa de argamassa desse jeito, de fora para dentro e sempre um encostado ao outro. Depois disso, iniciamos a mistura seca usando a enxada, com movimentos de puxar e empurrar. Depois da mistura seca ficar com a mesma cor, aos poucos colocamos a água no centro. Depois, misturamos com a enxada até formar uma pasta homogênea e livre de todos os grumos que se formarem. Pronto! Sua argamassa está pronta para o uso na alvenaria. Depois de aprender como se prepara a argamassa, seguimos para o passo seguinte: construir a fundação em alvenaria dobrada. Como fazemos isso? Vamos descobrir agora. Execução da fundação em alvenaria dobrada. Como mostrado em aulas anteriores, alguns projetos prevêem a execução de paredes dobradas, sendo usadas como fundação em habitações populares. As paredes dobradas se caracterizam por serem mais largas, geralmente da largura do comprimento do tijolo.
Então, você vai precisar de tijolos de boa qualidade. E tenha sempre o cuidado de fechar os furos laterais para evitar a penetração de água e de insetos para baixo dos aterros do piso. E não se esqueça, é necessário colocar o prumo a cada 2 fiadas a fim de examinar o alinhamento e o nível da construção. Depois de finalizar a fundação em alvenaria dobrada, chegou o momento de prosseguir com a elevação da alvenaria. Nesse momento, começa a fase de levantar as paredes. Esta fase vai da construção da primeira fiada de tijolos e se encerra na última altura das vedações. Preparado? Então, vamos lá! Execução da primeira fiada. Nesse momento, você, cursista, vai aprender partes essenciais de seu serviço. São elas: assentar a primeira fiada, definir o cruzamento das paredes, nivelar, alinhar e, finalmente, aprumar as paredes. Vamos conferir com mais detalhes. A primeira fiada é muito importante para a marcação e locação das vedações, pois depois de construída, não se pode mudar a parede de lugar sem perder tempo e material. Dessa forma, é necessário obedecer rigorosamente à planta baixa para posicionar as linhas de marcação. Você começa a primeira fiada colocando a argamassa de assentamento sobre a base para colocar o primeiro bloco com a colher de pedreiro. Depois de finalizada a primeira fiada, partimos agora para a segunda. Execução da segunda fiada. A segunda fileira de tijolos vai seguir passos parecidos com os que seguimos quando fizemos a primeira. Mas não se pode simplesmente começar a colocar os tijolos uns em cima dos outros. Você vai precisar tomar alguns cuidados antes de seguir em frente. Vamos conferir que cuidados são esses. Para guiar a segunda fiada, recoloque a linha de marcação. Depois disso, comece assentando os blocos em uma das extremidades. A cada 2 blocos dessa segunda fiada, corrija o prumo usando o fio de prumo e batendo com o cabo da colher de pedreiro. Não se esqueça de 4 dicas para esta parte do serviço. Colocar a mesma quantidade de argamassa para cada bloco. Manter as juntas na mesma espessura e bem acabadas. Lembrar de colocar o prumo nos 2 lados da parede e, finalmente, usar a ponta da colher de pedreiro para fazer o acabamento das juntas. Bom, a partir daqui, basta repetir a execução das fiadas, tomando sempre cuidado com o alinhamento e o prumo da vedação, para que sua parede fique pronta corretamente. Depois de saber como preparar a argamassa e elevar as alvenarias, chegou o momento de aprendermos a estimar a produtividade do seu serviço. Podemos dizer que a mão de obra é o recurso mais precioso da execução de obras de construção civil. E medir a capacidade produtiva da mão de obra é uma tarefa de extrema relevância. Mas como fazemos esse cálculo? Cálculo de mão de obra. Olha, eu estou querendo melhorar a produção de vocês esses meses. Então o senhor vai precisar de mais gente aqui, né? Pois é. O senhor pode contratar meu irmão, meu primo, meu cunhado e também tem Calma, rapaz, calma. Também não é assim, não. Tem de saber o que a gente precisa aqui na obra e o que temos disponível para poder melhorar. Ah, para não contratar gente de mais nem de menos aqui para a obra, não é isso? E como é que se faz isso? É isso que a gente vai ver agora. Bom, para calcular a produtividade de uma equipe, que tal montar uma tabela? Vamos trabalhar com 2 figuras. Essa representa o pedreiro e esta outra, o ajudante.
vamos preenchendo os valores de acordo com cada uma das fases do trabalho. Para a fase de marcação, podemos contar com 2 pedreiros e 1 ajudante. Eles podem fazer a marcação de uma casa-tipo em 4 horas, ou seja, 3 pessoas para marcar o terreno completo levam 4 horas. Bom, seguindo nosso cronograma, temos a escavação. Aqui, a gente pode usar 3 pessoas, ou seja, ficamos 1 pedreiro e 2 ajudantes. Quanto eles produzem? Bem, em 1 hora, eles chegam a produzir meio metro cúbico. Na execução de alvenaria dobrada, trabalhamos com 1 ajudante a menos, ou seja, teremos 1 pedreiro e 1 ajudante. E para finalizar, pegamos o mesmo pedreiro e o mesmo ajudante de antes e os colocamos para produzir alvenaria singela. Qual o resultado? Bom, eles produzem 0,7 metros quadrados em 1 hora, um pouco menos que 1 metro quadrado por hora. Você acha muito ou pouco? Debata com seus colegas de classe. Para estimar o tempo necessário para que sua equipe realize a obra, o pedreiro precisará contar com sua experiência. Se for marinheiro de primeira viagem, não se preocupe. Basta buscar informações com outras pessoas de confiança para ser coerente e preciso nas suas decisões. Essas foram algumas das dicas que aprendemos na aula de hoje. Mas, antes de se despedir, que tal revisar um pouco? Revisão. Para ser um pedreiro com certificação, você precisa acompanhar passos básicos na construção de paredes de alvenaria. No momento de construir a fundação com alvenaria dobrada, usamos os blocos de tijolos, a argamassa e o concreto preparado anteriormente. Em seguida, começamos a levantar as paredes, construindo a primeira fileira de tijolos e tomando os devidos cuidados ao construir a segunda em diante, de maneira firme e alinhada. Não se esqueça de sempre tomar como referência a planta baixa e de usar sempre o fio de prumo a cada 2 fiadas para trabalhar da maneira correta, com segurança e eficiência. Além disso, aprendemos um pouco como verificar a produtividade do seu serviço, ou seja, em quanto tempo sua equipe consegue realizar uma determinada tarefa. Bom, a aula de hoje fica por aqui. Bons estudos e até a próxima!